chegou a hora, até passou não, mas nós ouvimos a palavra de Deus. Glória a Deus, amém. Mas que Deus abençoe cada irmão que testemunhou e os testemunhos que ficaram para amanhã. Eu quero neste momento deixar liberdade para o irmão Robson. Se ele sentir de louvar o Senhor com hino, esse período é dele. Aí ele vai fazer o que o Senhor colocar no coração dele. Vamos ficar em pé, igreja, enquanto isso, em nome de Jesus. Paz de Deus, irmãos. Amém. João, capítulo 10. Mateus, Marcos, Lucas, João 10. Essa semana eu estava meditando na palavra do Senhor, porque sabia que eu ia pregar hoje. E comecei a meditar. Deus me deu um texto. E esse texto não saiu na minha mente durante toda a semana. E aí, orando ao Senhor para que ele confirmasse essa pregação, Deus me deu outro texto, e eu li o outro texto, mexeu comigo, e eu falei, Senhor, e agora? Qual será a mensagem de sábado? Porque eu estou com dois textos, tanto um quanto o outro falou comigo. E aí eu estava ali sentado, eu fiquei quieto para que Deus falasse comigo. A irmã deu esse testemunho e Deus confirmou para mim que seria essa mensagem. João 10. Jesus, o bom pastor. Amém? Vamos lá? Na verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, era o grão salteador. Aquele, porém, que entrar pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e a chama pelo seu nome. A sua ovelha, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que eles diziam. Ele dizia, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrão e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Capítulo 12. Capítulo 12 diz assim: mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê ouvir o lobo, e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Só até aqui, irmãos. Hoje o Senhor está nos trazendo uma palavra que Ele é o bom pastor. Nós temos Salmos 23, que diz também que o Senhor é o bom pastor. Mas em João 10, o contexto aqui é um pouco diferente. Na época de Jesus, eles usavam algumas parábolas. Parábolas são comparações que é tirado da Bíblia para que tivessem melhor compreensão daquelas pessoas da época. Deus usava situações da época para trazer a verdade bíblica para aquelas pessoas, para que eles entendessem. Esse é o significado da parábola.
versículo de João 10, na verdade vos digo, que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, não sabe, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Nós sabemos, irmãos, que o salário do pecado é a morte. Quando diz que o salário do pecado é a morte, ele diz que é a morte física e também, consequentemente, a morte espiritual. Nós ouvimos aqui que aquele que entrar por outra parte, a não ser a porta, não é para nós ouvirmos a palavra deste, porque é ladrão e salteador. O ladrão entra em nossa casa, irmãos, pela madrugada, porque de madrugada todos da casa estão dormindo. A intenção dele é entrar na nossa casa para saquear aquilo que nós temos. Por isso que ele entra no momento que todos nós estamos dormindo. A Bíblia diz que se o pai de família soubesse a hora que o ladrão entraria em sua casa, ele vigiaria para que quando ele viesse entrar, ele não conseguiria entrar, porque ele estaria protegendo a sua casa. E a palavra de Deus diz nesta noite que aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e conhecem a voz do seu pastor. Olha o diferencial aí, irmãos. Muitas vezes o adversário de nossas almas tem entrado pela janela da nossa casa espiritual e nós, por estarmos desapercebidos, temos dado ouvido a esta voz e pensando nós que é a voz do Senhor. E aí nós entramos em várias situações difíceis em nossa vida, porque nós temos ouvido a uma voz que parecia a voz do nosso pastor. Mas por nós estarmos desapercebidos, muitas vezes nós ouvimos essa voz e começamos a andar rumo àquela voz que nós ouvimos. E quando muitas vezes nós estamos andando rumo àquela voz que nós ouvimos, que não é a voz do pastor, como o texto diz, é a voz do nosso adversário, e nós começamos a andar por essa voz que entrou pela janela de nossas casas espirituais, e nós olhamos para aquela voz e percebemos que em um determinado momento ela se tornou vazia e frutífera. Nós percebemos então que essa voz que nós ouvimos não é a voz do nosso pastor. E aí nós clamamos por misericórdia do nosso pastor. E ele nos arrebata das mãos desse inimigo que é sagaz. Se nós corrermos a palavra, nós vemos que quando Jesus foi tentado lá no deserto, o inimigo usou a palavra para tentar Jesus. Eu quero dizer para os irmãos que não vai de frente com a gente. Ele também usa a palavra para nos tentar. Se nós tivermos desapercebido, que é mais fácil nos dias de hoje nós estarmos desapercebidos da palavra de Deus do que estarmos apercebidos, ou melhor, do que estarmos atentos à palavra de Deus. É muito mais fácil, irmãos, nós ouvirmos a voz do inimigo do que pararmos para ouvirmos a voz de Deus. O meu irmão Elias usou uma frase um dia e eu gravei. A Bíblia não é para ser lida, é para ser estudada. Quando nós estudamos a Bíblia, nós começamos a ouvir a voz de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nós estamos ouvindo qualquer voz, qualquer barulho nos tira a atenção. Os irmãos percebem que quando nós lemos a Bíblia simplesmente por um hábito ou até mesmo por uma obrigação, nós estamos tendo com esse sentimento. Alguma pessoa bate o pé num determinado ponto da casa, já nos tira a atenção. Mas quando nós voltamos para ler a palavra de Deus, no intuito de aprendermos da Sagrada Escritura, nós estamos tão fitos a nossa mente naquilo que nós estamos lendo, que nem o barulho é capaz de nos tirar a atenção. Porque nós conseguimos sentir sede daquilo que é a verdadeira palavra de Deus, que é o que esse texto está dizendo hoje, irmãos. Muitas coisas têm nos tirado
entra pela porta do curral. E o interessante aqui, que ele diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz e as conhecem. Tem que ser o nosso caso, irmãos. Nós temos que ouvir a voz de Deus e temos que conhecer a voz de Deus a ponto de diferenciarmos se esta voz que está falando comigo verdadeiramente é a voz de Deus ou é a voz do inimigo. Eu quero dizer para os irmãos, pela pouca experiência que eu tenho, que quando é Deus que está falando conosco, o primeiro sintoma que nós temos é uma calma, uma serenidade, uma tranquilidade em meio às adversidades que nos cercam. É o primeiro sintoma de que se nós sentimos isso em nossa vida diária, quando nós ouvirmos a voz do Senhor, nós percebemos esse primeiro sintoma da tranquilidade em meio à dificuldade, nós podemos dizer, graças a Deus. Essa é a voz do meu pastor. É um dos primeiros sintomas de que, quando Deus fala, primeiro que Ele faz conosco é nos trazer serenidade, irmãos. Porque o que o mundo nos faz é nos tirar do sério. Nós estando fora de nós, o mundo usa o jargão que diz: tem pessoas que têm estudo curto. Eu costumo dizer que tem pessoas que têm estudo por tempo. É a grande realidade. Então vamos lá, vamos falar na linguagem que nós entendemos como Deus usou a parábola aqui. Nós precisamos ter estudo largo, grande, para ouvirmos a voz do Senhor. Porque Ele traz para nós tranquilidade. Quando nós ouvimos a voz do inimigo em nossas vidas, o nosso caminho é curto. Porque o resultado de ouvirmos a voz do inimigo é nós partirmos para cima da situação com ar de agressão. Eu vou resolver isso, porque eu já se viu alguém fazer isso comigo e eu tomar atitude. Que homem sou eu? Que mulher sou eu? Como pode? Este é o resultado da voz do inimigo. Então, se você tem passado por algum problema em sua vida, que muitos dos nossos problemas nos tira a atenção, e você tem sentido o sintoma de partir para cima, tirar satisfação, mostrar que você está certo, que a pessoa está errada, eu quero dizer para você, durante a palavra que eu li esta noite, que nós lemos esta noite, que essa voz não é a voz que você precisa ouvir. Deus, nesta noite, irmãos, quer nos trazer serenidade, paz, tranquilidade em meio aos momentos a qual nós estamos atravessando. O texto que Deus me deu anterior a este, ou o segundo texto, era Salmo 127, que vai dizer da construção da casa. Uma casa construída na areia e uma casa construída na rocha. Nós sabemos que a rocha aqui é Cristo. A rocha é Cristo. Nossa casa tem que estar construída em Cristo. E agora, no continuar a lição aqui da mensagem, ele diz, no versículo 4: de quando tirar para fora as suas ovelhas. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Veja bem, irmãos. E quando tirar para fora as suas ovelhas, vai chegar um dia, irmãos, em que nós vamos ser separados. Nós estamos sendo preparados para sermos separados para entrarmos no céu. Vai chegar um dia, irmãos, em que nós vamos chegar perante o trono branco. E Deus vai dizer: mostre-me com as mãos. Nas nossas mãos estará escrito todas as nossas obras. Nós sabemos, irmãos, que a obra não salva. Quem salva é Cristo.
Mas para sermos salvos é necessário que tenhamos obras. Entendam bem, obras não salvam. Não salva, melhor. Quem salva é Cristo. Mas para sermos salvos é necessário que nós tenhamos obras. Se nós ouvirmos a voz do nosso pastor, um dos segundos sintomas, ou dos primeiros sintomas da conversão de uma pessoa, ele sente vontade própria de falar do amor de Deus para as pessoas como ele estão e estavam. Ele sente vontade de falar o que aconteceu com ele. Ele não sabe explicar bem a palavra de Deus. Ele não entende ainda bem a palavra de Deus. Mas o que ele entendeu na sua conversão é que a maneira a qual ele se encontrava, ele não poderia estar. Esse é o maior entendimento do ser humano, irmão. É saber que a maneira em que nós nos encontramos no mundo, sem conhecermos a Cristo, nós não podemos continuar nessa forma. O Evangelho está sendo pregado para que nós entendamos que nós precisamos nos achegar a Deus. Porque vai chegar um momento em que nós vamos ouvir as duas vozes a qual esse texto está falando. Mas uma delas vai ser a voz do ladrão que vai entrar pela janela. Eu quero dizer para você, se o ladrão entrar pela janela da sua casa, ele não vai pensar em nenhum momento em te acordar. Porque ele sabe que se ele te acordar, ele vai correr o risco de acontecer algo que ele não quer que aconteça com ele. Então, quando o ladrão entra na sua casa, ele entra de duas formas erradas. Ele entra para um lugar onde ele não pode entrar, pela janela. E depois ele entra com a intenção de não te acordar, porque a intenção dele é de roubar o seu bem, os seus bens, que nós suamos dignamente para conquistar cada um deles. E outra coisa interessante que o ladrão faz, que muitas vezes nós não percebemos, ele quer algo de valor que nós temos. Vamos fazer outra comparação? A mesma coisa que o inimigo faz conosco. O inimigo entra dentro de nossas vidas, tentando afrontar Jesus. Mas se ele conseguir tirar de nós o foco de Cristo, ele ganha, ele tira o maior bem da casa espiritual. Porque a Bíblia diz que uma alma vale mais. Ou melhor, não vou dizer que a Bíblia diz que eu não tenho certeza, mas uma alma vale mais que o mundo todo. E se uma alma vale mais que o mundo todo, então o maior bem da casa espiritual somos nós, irmãos. Prestem atenção nessa maravilhosa palavra nesta noite. Associe essa palavra com o testemunho da irmã nesta noite. Associe essa palavra com os hinos que foram cantados nesta noite. E associe essa palavra com a necessidade que nós estamos tendo nesta noite. E perceba que Deus está ao seu lado, querendo te ajudar na sua dificuldade. Versículo 9 diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará passagem. Veja bem, nós entramos na porta, conhecemos o dono da porta. Se nós ouvirmos a voz do dono da porta, que é Cristo, nós vamos entrar nesta porta, vamos encher nossos potes de azeite da palavra de Deus, vamos sair desta porta para pregar o Evangelho a todos quantos têm necessidade de Cristo, mas nós não vamos dar ouvido
deixaram os estudos porque tiveram preocupação de trazer uma verdadeira mensagem. E muitas vezes nós nos encontramos, irmãos, impactados com essas palavras, porque nós olhamos a responsabilidade que nós temos de não só falar o que nós falamos aqui na frente, mas a maior responsabilidade que nós temos é de viver isso. E viver isso não é fácil no dia a dia. Para que nós entendamos melhor, para que nós chegamos na estatura do varão perfeito, nós precisamos sempre diferenciar as duas vozes a qual nós escutamos todos os dias em nossas vidas. E se nós prestarmos atenção no que estamos dizendo nesta noite, nós precisamos ser a ovelha que seja cuidada e guiada pelo pastor que entrou pela porta das ovelhas. Precisamos disso, irmão. Ouvir a voz doce, mansa e suave de Cristo. Porque esse é o seu pastor. Esse é o pastor da igreja. Versículo 12 diz aqui: Deus maravilhoso, Senhor, aleluia. Versículo 12: Mas o mercenário que não é pastor, de quem não ama as ovelhas, vê o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Mas o mercenário que não é pastor, vê o lobo, percebe o perigo, mas continua sem fazer nada, porque o intuito dele é que eu e você nos percamos na caminhada rumo aos céus. Quem é esse mercenário, irmãos? O inimigo de nossas almas, ou até mesmo o mau conselho que nós ouvimos. Mas uma coisa eu te digo nesta noite, que se nós estivermos com nossos ouvidos atentos para a voz do nosso Senhor pastor, ele nos conhece. Nós nunca vamos deixar esse nosso Deus cuidar. Porque quando nós estamos feridos, ele nos traz um remédio. Quando nós estamos curados, ele nos faz ser o remédio para aqueles que estão feridos como nós estamos. Veja bem, irmãos, quando nós estamos feridos, Deus nos traz o remédio, ele nos cura a ferida. Quando nós somos sarados da ferida, ele faz nós sermos um remédio para aqueles que, como nós, estão feridos. Essa é a grande verdade do Evangelho, que muitas vezes nós não paramos para pensar. Por isso não é a importância de nós não só lermos a palavra, mas estudarmos a palavra. Se você está só lendo a palavra de Deus, pai, mude a sua forma de ver a Bíblia. Se você está só lendo a palavra de Deus, pare e comece a estudar a palavra de Deus. Outro dia, o irmão disse aqui, não sei se foi o Elisa, se foi o irmão Saulo, que ele gosta de ler pausadamente cada versículo, porque assim ele está aprendendo com a passar da Bíblia. São algumas coisas assim, irmãos, que nós temos que prestar atenção em nossas vidas. O pai de família, por exemplo, ele cria os seus filhos, e os seus filhos vão em casa.
nesta noite, o Espírito Santo, Ele toca em nossos corações e o Senhor diz: quais são as vozes que você tem ouvido? É do Senhor Jesus Cristo ou do traidor? São vários tipos de vozes que existem e soam em nossos ouvidos, mas nesta noite eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que ouviu esta palavra: discerne quais são as vozes que você deseja ouvir. Nem tudo que parece é, nem tudo que às vezes você ouve é a verdade. E nós fomos chamados para testemunhar a verdade. Ouve a voz do bom pastor, que é Jesus Cristo. Pelas madrugadas, quando você ouviu, fala para o Senhor: Senhor, fala que o teu servo ouve. O Senhor quer falar, mas você precisa decidir qual são o tipo de voz que você está ouvindo. Que o Espírito Santo possa continuar abençoando a sua vida, a minha vida, nesta noite. E que você possa ouvir verdadeiramente a voz do bom pastor, que é Jesus Cristo, para que você tenha sucesso na vida. Nós vamos dobrar o nosso joelho nesta hora, vamos agradecer o nosso Deus por tudo que o Senhor tem feito nessa noite. Bendito Deus eterno, graças te dou, Senhor dos céus e da terra, por mais essa oportunidade de dobrarmos os nossos joelhos diante do Senhor em oração, Pai, porque sabemos que o Senhor é poderoso e tem falado conosco através da sua santa e poderosa palavra, que o Senhor é o sumo pastor da nossa alma, e aquele que conhece cada um de nós pelo nosso nome. Aleluia! E nós também precisamos conhecer a voz do nosso pastor, que chama as suas ovelhas, aleluia, e o conduz para fora. Pai bendito e santo, eu te peço, continue guiando, Senhor, as nossas vidas, nos guardando, ó Senhor, deste mundo mau, tenebroso, deste mundo cruel, ó Deus, que não tem conhecimento da verdade. Pai, abençoa esta igreja, Senhor, todos os dias, enquanto, ó Pai, ter esta oportunidade, ó Deus,
Deus, amém, Jesus. Deus seja louvado. Amém. Meus amados irmãos, eu quero vos agradecer nesta noite pela sua presença. Mas, irmãos, eu quero fazer uma oração nessa noite sobre a vida de um casal que a gente visitou ontem. E eu estou preocupado com aquele casal, entendeu? E eu quero unir a nossa fé. Meu sobrinho Sérgio e a esposa e o inimigo está fazendo tudo para matar aquela mulher. E eu quero unir a minha fé com os irmãos. Nós vamos levantar nossas mãos e vamos fazer uma oração especificamente para aquele casal, para que o Senhor possa libertar. Eles prometeram que hoje estaria aqui, não veio, pedi para a Sandra ligar para eles, não sei o que aconteceu. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe. Vamos interceder a Deus, Pai. Nós estamos nesta hora intercedendo por Jesus, pelo aquele casal, Daí Sérgio. Meu Deus, o Senhor sabe que o inimigo está lutando para derrotar aquelas vidas. E eu quero nesta noite, junto com a minha amada igreja, unir a nossa fé e pedir ao Senhor que o Senhor trabalha nas vidas, Jesus. Que o Senhor quebra todas as correntes do diabo. E que aquele casal tenha liberdade para te servir. Não deixa o inimigo ter essa vitória, Pai, mas está derrotado em nome de Jesus. A vitória é sua. É o Senhor que é dono das nossas vidas. Eu peço, Pai, cura aquela mulher, liberta ela, Jesus, e traz para os seus caminhos, como ela já tem te aceitado, Pai. Em nome de Jesus, toda maldição está repreendida, e a bênção do céu seja sobre a família, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Ontem a gente esteve até aceitou Jesus, né? Prometeu de seguir hoje, precisando muito, e nós não temos força, nós mesmos não fazemos nada, só o Senhor Jesus, tá? Porque o inimigo luta para destruir as famílias, mas em nome de Jesus ele está derrotado, ele será derrotado. Amém? Amém? Nós terminamos esse culto de ouvir a oração de Deus nosso Pai, em nome de Jesus. A paz de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça em cada coração desde agora e para todo o sempre. Amém. Amém? Amanhã, 8h30 da manhã, escola.